Olá, meus amigos, aqui é o professor Marcelo Pichora da Silveira, do canal Resenha Forense. Fazia tempo que eu não gravava nada aqui na playlist de dicas de estudo, né? É engraçado, sempre que vira o ano, o pessoal vai começar algum curso na graduação, o pessoal mais novo, né? Muitos, né? Evidentemente, no curso de Direito, mas também tem um pessoal que vai fazer História, que vai fazer alguma coisa nesse sentido. E é engraçado, esses dias um sujeito, eu não vou citar o nome porque eu não pedi licença a ele nesse sentido, tá? Vou chamá-lo de fulano. Então o fulano me mandou um e-mail, muito bonito por sinal, desejando feliz ano novo, etc. E ele me pediu alguns conselhos de estudo. E é engraçado, ele estuda matemática, ele está no curso de graduação em matemática, pelo que eu entendi aqui. E ele me conheceu através do site Contra os Acadêmicos. Eu pensei esse modelo de e-mail que eu respondi a ele recentemente, e eu vou ler aqui para vocês, como uma resposta a dúvidas frequentes, né? Direto, assim, coisa de pelo menos 2 ou 3 vezes por mês aparece um comentário aqui, ou um e-mail, ou uma mensagem no Instagram, e às vezes até no WhatsApp, de gente assim: Marcelo, como é que você faz para ser produtivo? Como é que você faz para conseguir fazer tanta coisa? Como é que você arruma tempo? Você acorda cedo? Você não acorda cedo? Você tem planilha? Você não tem planilha? Aí eu pensei, nossa, agora chegou a hora de fazer o vídeo que eu sempre quis fazer. Como Bruce Dickinson pode te ajudar? Por que Bruce Dickinson? Em primeiro lugar, eu sou fãzaço, de Iron Maiden. Na minha época, né, para quem nasceu nos anos 90, a molecada que começava a gostar de heavy metal começava sempre por 2 vias, né? Tem o pessoal que se infiltra através do Metallica, que eu gosto também, mas teve o pessoal do Iron Maiden, né? Tinha essa bifurcação. No meio do caminho a gente aprendia a ouvir Ozzy, Black Sabbath, sabe, essas coisas. Mas geralmente se começa assim, né? Aquela piazada que se veste de preto, com 14, 15 anos, e eu sinto uma imensa falta dessa época, época boa. E eu comecei com Iron Maiden, né? Eu fui para essa linha mais, digamos assim, mais europeia, né? Do heavy metal. E é engraçado que aí você começa, como você gosta da banda, você começa a se interessar pelas pessoas, pelos integrantes, né? Direto eu ainda acompanho o trabalho do Aquiles Priester aqui no Brasil, do Kiko Loureiro, que agora está nos Estados Unidos, né? Tocando no Megadeth. Mas o Bruce Dickinson, né, vocalista do Iron, eu tive que anotar aqui, assim. Eu já sabia disso, mas eu tive que anotar porque o cara é multiuso, né? Ele é esgrimista, mas ele não é esgrimista assim de hobby. Reza a lenda, e alguém pode me informar aqui depois com mais precisão. Eu li algumas fontes na internet, e até algumas fontes que eu sei que são seguras, que sinalizam que o Bruce Dickinson chegou a ser cogitado para a seleção, eu não sei se foi a seleção britânica ou a seleção da Escócia de esgrima, mas de fato ele é muito bom. No DVD do Rock in Rio de 2001, foi em 2001 aquele Rock in Rio famosíssimo, aquele excelente DVD com 2 CDs, né, que eles começam tocando Wicker Man, The Wicker Man, né? Tem uma parte do DVD chamado, eu não me lembro agora como é que se diz em inglês, mas é tipo assim, um dia a dia com eles, né? E aí na parte do Bruce Dickinson, ele faz 2 coisas interessantíssimas. Uma delas tem a ver com a esgrima. Ele foi lá onde se treina a esgrima, no Flamengo, e assim, o pessoal era bom, né? Dizem que é nível olímpico mesmo. E o Bruce deu uma assim, não, o cara arrebentou com todo mundo, e todo mundo reconheceu, o cara é muito bom. E assim, esgrima, né? Já é um negócio super atípico e o cara é super bom. Além de ser excelente praticante de esgrima, além de ser um grande esgrimista, né? Ainda que hoje no hobby, na esfera do hobby, o Bruce Dickinson é piloto de avião. E aí não é só hobby, aí é profissão também, né? O cara pilota avião. Além de ele pilotar o Boeing da banda, né? O Iron Maiden tem um Boeing, e aí as turnês, eles viajam o mundo com esse Boeing, e quem pilota é o Bruce Dickinson. É impressionante, mas ele é piloto profissional. Você vê foto dele com a roupinha, coisa e tal, e assim, para você pilotar um Boeing, no mínimo você teve muitas horas de voo, não é? Quem estuda esse tipo de coisa sabe do que eu estou falando.
Além disso, né, e nesse DVD do Rock in Rio ele faz uma simulação de voo na velha Varing, né? É interessante isso. Opa, peguei eu gosto tanto de café que eu tô com duas garrafas aqui. Além disso, ele é empreendedor, ele criou uma marca de cerveja super rentável, acho que ele está mexendo com smartphone também, o cara é empresário, ganha muito dinheiro e trabalha duro. Além disso, essa fonte eu não tenho certeza, tá? O pessoal diz en passant por aí, e pesquisando bem eu fiquei com a dúvida. Dizem que ele é historiador. A gente pode interpretar isso de duas maneiras. Na verdade, a gente pode chegar a 3 conclusões. Primeiro, isso é uma mentira, alguém inventou isso por aí e, sabe, passa batido. O que não tira o mérito do Bruce Dickinson. Segundo, ele tem algum diploma de graduação, algo similar em história, o que não faz dele um historiador, convenhamos. Terceiro, ele produziu alguma obra que é reconhecidamente historiográfica e, portanto, ele poderia ser um historiador. Se alguém sabe algo mais disso aí, do Bruce Dickinson, por favor, me conte. Agora, o que eu tenho alguma segurança para dizer é que ele, de fato, tem um título honoris causa, ele é doutor honoris causa em determinada universidade britânica, só que é em música. E a gente acha, o pessoal costuma dizer que o doutoramento honoris causa é um pouco político, de fato, né? Mas o Bruce Dickinson não dá pra questionar, é óbvio que ele sabe muito de música, né? E, por fim, não satisfeito, o cara é vocalista do Iron Maiden, tendo enfrentado recentemente um câncer, justamente, eu não sei precisar que tipo de câncer e precisar o órgão que foi acometido pela doença, mas foi algo assim na língua, sabe, na laringe, uma coisa assim, e o cara é vocalista, evidentemente isso prejudica a profissão cantor do Bruce Dickinson, e o cara se curou do câncer, né? Claro que a cura do câncer vai muito além da força de vontade, mas assim, é impressionante, né? É impressionante como uma pessoa consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Ah, Marcelo, você está se comparando a Bruce Dickinson? Não, eu estou invocando a vida do Bruce Dickinson aqui como forma de exemplo, né? O Bruce Dickinson deu uma entrevista uma vez falando algo mais ou menos assim. Perguntaram justamente isso para ele, mas como é que você faz tanta coisa, né? Você é esgrimista, é piloto de avião, é empreendedor, é vocalista do Iron Maiden, é doutor honoris causa. De onde vem isso, né? E ele falou uma coisa interessante. Ele, eu aprendi a dar a devida atenção para a tarefa que eu estou fazendo. É mais ou menos assim, agora eu sou vocalista do Iron Maiden, então agora eu vou fazer o melhor show da minha vida. Agora eu sou piloto de avião, então agora eu vou me concentrar e fazer o melhor voo da minha vida. Agora eu estou brincando ou praticando esgrima, eu vou me dedicar a isso aqui. Então o Bruce, talvez o Bruce tenha aprendido a esquecer da arte do foco, né? Que em pleno século XXI, talvez seja o grande mal de nossos estudantes, né? A gente tem informação em abundância, mas conhecimento, que é bom, ainda falta, né? É engraçado isso, porque com a internet, a informação está aí para todo mundo. Agora, captá-la da maneira correta, trabalhar essa informação da maneira adequada, selecionar a melhor informação e traduzir tudo isso em conhecimento é o desafio, não é? Então, talvez com esse foco do Bruce Dickinson, com esse exemplo mesmo, essa inspiração, como católico aqui também, eu não estou endeusando o Bruce Dickinson, eu não estou... vai que aparece algum crente chato aí que fala, você está adorando uma pessoa e só se adora a Deus. Não, eu não estou endeusando o Bruce Dickinson, estou falando que ele é uma pessoa exemplar. Ele é um cara que eu gosto bastante, além de satisfazer o meu gosto musical. Vou deixar alguns links aqui embaixo sobre o Bruce Dickinson e um show recente que ele arrebentou com tudo. Aliás, eu não tenho paciência para ir em show, né? Eu não gosto de multidão, mas eu fui no show do Iron Maiden, né? Para vocês verem como eu gosto de Iron. E é essa mensagem que eu quero trazer aqui. O Bruce Dickinson é um exemplo de pessoa. Siga o exemplo do Bruce Dickinson. Você não precisa gostar de heavy metal para entender a mensagem que eu quero trazer aqui, tá? Mas o cara é multiuso. Para ele ser excelente esgrimista, ele treinou muito. Para ele ser piloto de avião,
e de um avião de grande porte como um Boeing, ele pilotou muito, ele treinou muito. Para ele ser empreendedor de sucesso, no mínimo ele aprendeu a errar. Ele aprendeu errando anteriormente, ou passou por um bom planejamento, ou tem um dom, ou usou o hábito dele como forma de alcançar este sucesso, né? Se o cara é vocalista do Iron Maiden, ele além de ter dom, evidentemente, ele tem que se cuidar, não é? Você não pode chegar no show com a voz toda arregaçada. Quem é cantor sabe do que eu tô falando, né? Dizem que você não pode tomar leite, tem umas restrições, dizem que é bom comer maçã, tem umas coisas assim. No show ele toma bala de menta, tem umas coisas assim. Né? Enfim, tem que ter disciplina. Se ele de fato é historiador, ele no mínimo foi um bom pesquisador. E ter, portanto, honoris causa, o doutoramento honoris causa, não passa de mera consequência. É por isso que eu digo aqui às vezes que o título por si só não é nada, é um pedaço de papel, né? O que faz o doutoramento é um tempo de vida. Por isso que eu adio cada vez mais a minha entrada numa pós-graduação estrito sensu. Eu ainda não me sinto preparado de verdade para fazer um mestrado e nem um doutorado. Uns amigos reclamam, falam, Marcelo, tem que fazer. Eu não sei. Eu tenho medo de chegar na apresentação de uma tese de doutorado e a banca virar para mim. E aí quando eu falo doutorado e mestrado, é coisa séria, tá? Não é a militância que a gente vê aí na academia, porque ainda há coisas boas na academia, tá bom? Eu não sou anti-universidade. Alguns acham que eu sou anti-universidade, não é isso. Nunca foi isso. Mas eu tenho medo de chegar numa banca de doutorado e eles virarem para mim e falarem aquilo que mais dá medo, né? Tá, mas qual é a sua tese? O que você tem de novo aqui? Por que seu trabalho é importante? E pior, se você estudou numa universidade pública, por que valeu o investimento do erário em você? Né? Ninguém reflete sobre isso. Eu vejo o pessoal escrevendo, eu não vou citar nomes, mas eu vejo assim alguns trabalhos que não passam de um amontoado de citação. E assim, com o peso do mestrado, do doutorado, será que é isso que a gente precisa? Né? Repetições e tal. Eu já falei disso várias vezes aqui, mas não posso fugir do assunto. Né? Tem que voltar ao Bruce Dickinson. O Bruce Dickinson é uma pessoa exemplar. É impressionante como ele consegue manejar todos os aspectos pessoais e profissionais da vida dele de maneira saudável e com sucesso. E é engraçado que assim, o segredo é simples, né? É o foco, é a atenção. O Jordan Peterson, e é outro que eu posso fazer um vídeo aqui um dia, né? O que Jordan Peterson pode te ensinar. E eu vou colocar alguns links aqui sobre a vida de estudo do Jordan Peterson, né? Sobre dicas do Jordan Peterson. Mas ele faz umas contas assim, olha, o tempo que você gasta no Instagram, no WhatsApp, no Telegram, e às vezes com inutilidades e futilidades do YouTube, às vezes esse é o tempo que você tanto diz que falta, né? Tempo se faz, tempo se arranja. Quando você quer de verdade, você arranja, né? Eu não estou falando que você não pode ter um hobby, né? Esses dias eu li lá no Contra os Acadêmicos um comentário assim, né? O pessoal tem umas dúvidas do tipo, eu posso jogar CS, né? Counter-Strike? Pô, claro que pode. Você tem que ter um hobby, você é um ser humano. Mas assim, agora você vai jogar o joguinho? Foca no jogo, sabe? Larga um pouco o resto e aí foca nisso aí. O que as pessoas fazem? Qual que é o erro que as pessoas cometem que o Bruce não comete? É isso que eu quero mostrar aqui. O Bruce Dickinson sabe separar o momento adequado para executar a tarefa. É isso que eu quero dizer. Então, e eu não estou falando que eu sou bom nisso não, tá? Eu me treino a isso. Mas assim, eu vou escrever o meu curso de tributário aqui, por exemplo, eu não fico, sabe, olha celular, olha o WhatsApp, pega outro livro. Não, deixa eu terminar essa lição. Eu não estou afim, faz uma lauda. Hoje o curso de Direito Tributário, ontem eu mexi nele, ele chegou a 391 folhas. Eu não escrevi esse curso em um dia. Aliás, eu comecei o curso de Direito Tributário há exatamente um ano, em janeiro do ano passado. Bem feitas as contas, eu escrevi mais ou menos uma lauda por dia de média, né? E uma lauda por dia não é um trabalho exagerado. Eu tenho até um colega que fez uma excelente tese de doutorado, eu perguntei para ele, cara, como é que você fez isso? Ele, cara, uma lauda por dia, né? Então, assim, de pouquinho em pouquinho você chega lá. Com a constância e com o foco.
procurem a história do Bruce Dickinson. Eu vou colocar alguns links, evidentemente, aqui embaixo, que vão ajudá-los, tá? Que será útil aí a você que me assiste. Eu falei que ia ler um e-mail aqui, né, para resumir essa nossa conversa e também para dar uma resposta geral às perguntas que geralmente são feitas, né? A mais recente, a mais frequente é essa: como é que você faz tanta coisa em pouco tempo? Né? Você trabalha, você estuda, você produz material. Como é que você divide tudo isso, Marcelo? E aí eu vou ler um e-mail aqui, como eu falei, do fulano. Eu não vou citar o nome dele, porque eu não pedi autorização e aí seria chato, às vezes ele não quer. Ele me mandou um e-mail mais ou menos assim: olá Marcelo, como vai? Meu nome é fulano, deixei um comentário em determinado vídeo seu. Eu não sou estudante da área do direito, mas sim da matemática. Venho através desta mensagem lhe pedir conselhos de ordem intelectual. Como se eu fosse também um guia, eu não sou, tá? Mas vamos lá. Marcelo, sigo as recomendações de leitura do site Contra os Acadêmicos e uma coisa que sinto nítida em mim é a ansiedade, pois comecei tarde demais a me interessar pelas grandes almas intelectuais. Logo, não tive uma adolescência próxima aos clássicos da literatura. Hoje eu tenho 21 anos e fico um pouco apavorado com a quantidade de obras para ler. Sinto a sensação de que perdi muito tempo e a partir daí vem a ansiedade. Portanto, eu pergunto, intelectualmente, como superá-la? Para finalizar, tenho mais uma pergunta. Você faz planejamento da sua rotina? Faço essa pergunta porque porque recebi esse conselho através de um livro, mas me soou um tanto como conselho de coach, sabe? Como eu falo em planejamento, quando eu falo em planejamento, refiro-me a sistematizar em Excel, né, o programa, tudo o que fazemos durante o dia. O que você pensa sobre isso? Grato desde já. Agora eu vou ler a minha resposta aqui, até vou acabar me exibindo, não é a palavra correta, eu vou me expor um pouquinho, porque eu vou falar da minha vida pessoal, né? Mas eu não ligo não. Eu respondi assim: prezado fulano, estou bem, e você? Obrigado pela mensagem. Vamos lá. E por que eu estou lendo esse e-mail aqui? Porque é uma resposta como que geral a esse tipo de pergunta, que tem sido frequente, e aí você relaciona a minha mensagem com a vida do Bruce Dickinson, ok? Faça o link aí e reflita. Aí eu respondi por tópicos. Antes eu disse: fulano, você estuda matemática, só aí já merece uma estrela, porque matemática é para poucos. Sua cognição é avantajada, de fato. Primeiro tópico, sobre as listas do Contra os Acadêmicos, né? Como sabem, o Contra os Acadêmicos tem listas de leitura ordenada. E eu escrevi o seguinte: você deve saber que eu sou um apoiador do COA, isso não é segredo para ninguém, né? Eu não sou membro, mas eu sou apoiador, tanto é que eu publiquei o pequeno curso de filosofia do direito no site deles, tá? É uma parceria nossa. No entanto, e eu digo isso abertamente, sem problema nenhum, tenho divergências, com todo respeito, com a sistemática que eles propõem. Eu não acredito que há uma ordem certa de listas, embora elas sejam realmente úteis. Talvez valha a pena ler aquela do ordenamento na ordem, mas não acredito nessa colocação dura, fixa e quase que a priori de um rito ou um fluxo duro de leitura. Eu considero ter relativa bagagem em filosofia, nem por isso eu li tudo de um Aristóteles e nem por isso deixei de ler antes das listas um Michel Foucault ou mesmo um Immanuel Kant. Tá? Não vejo problema nenhum nisso. Sobre a ansiedade, leiam antes também o texto sobre a filosofia da depressão. Então tomem cuidado também antes de ler um niilista da vida. Se prepare. Tá? Por isso que nesse aspecto eu concordo com o Coa. Enfim, sobre a ansiedade, natural, ela é natural, existe em qualquer estudante sério, tá? Sobre ter começado tarde demais, e eu respondi a ele: rapaz, você tem 21 anos, está de parabéns por já se preocupar com isso. Sério mesmo, já mostra muita maturidade para o nosso tempo. Basta continuar assim, lentamente, tijolo por tijolo. Tá vendo como entra bem aqui a vida do Bruce Dickinson e o exemplo dele? Defasagem em literatura. E aí eu respondi: olha, eu sofro ainda desse mal aí. Eu já tenho 29 anos e eu li pouquíssima literatura. Por preguiça, que na verdade deveria me envergonhar. A minha namorada, aliás, me cobra isso, mas o estudo para os concursos também atrapalha. Eu confesso que é uma forma de desculpa que eu dou a mim mesmo, né?
Mas eu tenho vontade de, depois que passar e tal, montar um estúdio legal e fazer. Eu tenho um projeto sobre Machado de Assis. Eu tenho vontade de fazer um grupo de estudos aqui sobre Machado de Assis bem legal, assim. Mas isso pro futuro, não é para hoje não. Apavorado com a quantidade, eu respondi, cara, isso é normal. A internet ajuda, mas pode atrapalhar a excesso de informação. Falei disso aqui no vídeo hoje, né? Como lidar com isso? E eu respondi, olha, o contra os acadêmicos, né? O projeto contra os acadêmicos ajuda por mostrar onde começar, digamos assim. Só que você não precisa seguir as listas duramente, na minha humilde opinião, tá? Como superar a ansiedade e começar a obra? Aí eu respondi, olha, serei muito sincero contigo. Eu me resolvi com essa ansiedade quando aceitei que não existe início, meio e fim nos estudos. O próprio Olavo de Carvalho fala disso num vídeo, né? Comece por tudo ao mesmo tempo. E por isso eu critico a postura do contra os acadêmicos. Faço planejamentos num tópico? E eu respondi, não. Os planejamentos, e eu já falei disso no canal, são convites para frustrações, principalmente aqueles de longo prazo. O que eu gosto de fazer é estabelecer pequenas metas semanais, somente. Antes de dormir na noite do domingo, geralmente pego um papel que vai me acompanhar durante toda a semana e carrego no bolso mesmo, né? Um pedaço de papel. E aí no decorrer da semana eu vou ticando aquilo que eu consigo executar. Aliás, é um prazer imenso você riscar assim uma tarefa, sabe? Tem horário? Respondi, nenhum. Por incrível que pareça, não tem horário, gente. Os meus estudos seguem horários ad hoc, ou seja, eu estudo quando e se puder. Eu não tenho hora para estudar. Deu vontade e deu tempo, simplesmente sento e leio. Até porque eu sofro de insônia. Eu durmo muito mal e às vezes eu preciso compensar dormindo um pouco mais tarde, até mais tarde. Então eu não tenho horário, eu vou levando, entendeu? A questão é o foco, por isso que mais uma vez o Bruce Dickinson entra como exemplo aqui. Vantagem da minha proposta, eu dizendo a ele, evita a frustração, torna tudo mais realista e transforma o estudo em hábito, com caixa alta, hábito. A partir disso, o hábito substitui a obrigação. É isso que você tem que fazer, na minha opinião. Aí eu fiz uma pergunta retórica, né? Isso quer dizer que o livro que você leu lá, do suposto coach, tá errado? Eu respondi, não, mas não quer dizer que ele seja a bíblia do assunto, entendeu? O que eu penso, eu, Marcelo, sobre planilhas de Excel? E eu respondi, se ela facilitar, ótimo. Se virar um trabalho inútil, é melhor evitar. Aí eu disse a ele, ao fulano aqui, para procurar uma lista no canal Resenha Forense, que é essa lista aqui de dicas de estudo, e disse ainda que em muitos desses vídeos eu falo dessas coisas que foram objeto de preocupação dele no e-mail dele. E aí eu disse assim, acho que em suma eu recomendo o seguinte, eu fiz alguns tópicos assim, ó, literalmente alguns tópicos com bolinhas. Primeira bolinha, não se preocupe com horários fixos. A sua meta tem de ser transformar o estudo num hábito, como falei. Estudar tem que ser algo como de sua rotina, mais ou menos como lavar a louça ou escovar os dentes. Aliás, vejam a resenha que eu fiz aqui do Jean Guiton, né, sobre o trabalho intelectual. É interessante, ele fala justamente disso. Ah, Marcelo, então o horário não é bom? Eu não estou falando isso, eu estou falando que cada pessoa tem um jeito. E para mim é assim, eu não posso ter horário, eu não consigo, eu não gosto. Eu sou mais flexível mesmo. Se você gosta de horário, ótimo, sabe? Mas eu vejo algumas pessoas pregando por aí como se fosse um mantra, como se tivesse que ser assim, eu não concordo, tá? Segunda bolinha, evite deixar a vida de estudante muito luxuosa, entre aspas, ou vaidosa, entre aspas também. O que quero dizer com isso é que você precisa se despir, digamos assim, de qualquer peso intelectual antes de ler um livro. Deixar de frescura mesmo. Você pode ler Kant, Miguel Reale ou um matemático numa tarde de domingo ou no busão, sobretudo se isso for prazeroso. Tem de ser tão simples quanto escovar os dentes. Veja a resenha que fiz do Jean Guiton no meu canal. Para mim, o livro do Guiton, aliás, foi mais proveitoso que do Sertilanguet. Ou Sertilangues, né? Eu não sei pronunciar o nome dos Sertilangues, como vocês percebem, né? A próxima bolinha eu disse assim, ó, justamente isso, né? Cuidado com os mantras ou com os donos da verdade sobre essa coisa de método de estudo. Eu aceitei que cada um tem o seu jeitão. Por exemplo, uma página apoiada pelo Contra os Acadêmicos jura que não é possível estudar com músicas, ouvindo música, né? Eu discordo. Rendo muito mais quando escuto música
principalmente as de heavy metal, que contam com compassos fixos. Me ajuda na concentração, né? A música pesada me ajuda a me concentrar. Pronto, sabe? Ai, meu Deus, eu me concentro, né? Outra bolinha que eu coloquei, a dica acima, ou seja, essa aí que eu dei contra o mantra e sobre a música, se relaciona com o que eu chamo de evitar as tia véia, entre aspas, da pedagogia, que acham que a verdade se revelará num papel perfeitamente escrito. Sabe aquela tia véia que você teve na escola? Não, tem que pular uma linha, sabe? Ah, que é a caneta azul, hein? Ah, no a BNT, hein? Sabe, as tia véia? Então, evita isso. Próxima bolinha eu disse assim, eu não gosto de tabelas de horários. Gosto de sentar e estudar, mais prazeroso. Próxima bolinha, eu não gosto de planejamentos alongados. Por exemplo, planilhas para meses ou mesmo para o ano. Isso certamente não dará certo, na minha opinião, porque a vida é cheia de compromissos inesperados. Se você falhar uma vez, vai se frustrar por muito tempo. É isso mesmo, não é? Na minha opinião. Numa outra bolinha eu disse, metas são boas, mas podem atrapalhar. O Olavo, aliás, fala de ler 80 livros por ano, né? O que eu acho perfeitamente possível para uma pessoa aposentada, por exemplo, né? A minha rotina, infelizmente, não permite ler 80 livros por ano, ao menos não por enquanto. Depois que eu me resolver profissionalmente na minha vida, talvez eu tente isso, né? E outra, um livro pode demorar muito mais que o outro, né? Um Kant, por exemplo, se você ler qualquer metafísica dele, é coisa para no mínimo um semestre. Isso se você conhecer bem a tradução. Um outro livro, como o do Guiton, né, que eu citei aqui agora há pouco, pode levar menos tempo. Eu li Jean Guiton em 2 dias. Né? Então tem muitas variáveis aí. E estabelecer meta fechada pode te condicionar, te trazer ansiedade. E aí a leitura vira um saco. Né? Tira isso. Tipo assim, você tem meta de jogo. Eu vou dar um exemplo agora que eu acho que vai ajudar. Eu jogo Counter-Strike para dar uma relaxada, tá? Eu confesso aqui. Alguém vê uma série na Netflix para dar uma relaxada. Vocês fazem contas de quantos jogos de Counter-Strike ou quantas séries da Netflix vocês acompanham por ano? É claro que não. É assim, go with the flow. Deixa acontecer, sabe? Se vier 80, ótimo. Mas se vier 30 bem lidos, ótimo também, sabe? O que importa é não parar. E aí, como última bolinha eu coloquei, você só vai retirar a sua ansiedade quando o estudo se tornar o seu hábito, na minha humilde opinião, porque daí em diante tudo fica mais natural. E aí, por fim, eu citei o vídeo do Jordan Peterson sobre dicas de estudo, que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo também. E ali eu falo, olha, eu vi esse vídeo do Jordan Peterson e percebi que quando eu entendi essas coisas, para mim mesmo, antes de ver o vídeo do Peterson, eu já executava essa ideia sem saber que o próprio Jordan Peterson fazia isso, né? Algumas pessoas falam, eu gosto do seu texto, como é que você pensa nisso e tal? E eu respondo, porque eu penso sobre o que eu li, né? Eu não saio amontoando citação. É isso. É uma vida simples. É tão simples quanto parece, tá? E aí eu perguntei a ele o que ele achava e disse que faria um vídeo sobre esse e-mail, porque realmente foi interessante. Então foi bacana para mim fazer essa relação do Bruce Dickinson com esse e-mail do inscrito. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo bobinho aqui, mais um bate-papo aqui mais tranquilo entre nós, né? Sem um conteúdo pesado de um direito tributário da vida. É bom dar uma relaxada às vezes. Sigam o exemplo de Bruce Dickinson e vejam a música que eu vou colocar aqui embaixo, ao vivaço, Bruce Dickinson como leão no palco, tá? Até mais. Tchau!